Glória a Deus. Amém. Podem se sentar. Glória a Deus. Hoje, então, nós estamos iniciando aí uma série de mensagens que se chama Aos Pés de Jesus. Glória a Deus. Forte, viu, mulherada? Aos pés de Jesus é algo que o Espírito Santo falou muito ao meu coração. Queria que vocês, então, abrissem as Bíblias em Lucas, capítulo 10, versículo 38. É um texto bem conhecido. Hoje nós vamos ler textos conhecidos, mas assim o Senhor colocou no meu coração. Então, não acho que é porque o texto já é conhecido que você já extraiu tudo dele. Porque sempre que a gente lê, Deus traz algo diferente aí para a gente. Então, Lucas 10, 38... nós vamos estar lendo aí sobre a história de Marta e Maria. Chegaram aí? Marta e Maria? Então vamos lá. Está assim. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã, chamada Maria, que, assentando-se aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Pai amado, Pai querido, Senhor, essa tua palavra. Deus, eu coloco mais uma vez diante do Senhor, ó Pai, me coloco diante do Senhor, pedindo que teu Espírito Santo, Pai, venha falar tudo aquilo que o Senhor já revelou ao meu coração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, esse texto, né, como eu disse para vocês, conhecido aí, Marta e Maria, eu já quero pegar no ponto, depois eu vou voltando, mas no ponto aqui, que diz aí, no versículo, deixa eu achar aqui, no versículo 38 mesmo, que, gente, eu gosto de pregar com a minha Bíblia grande, que ela já vem toda marcada. Aí hoje não teve jeito, eu peguei a Bíblia no gabinete, é tão ruim porque a gente fica procurando os versículos sem estar marcado. Mas é o 39, ó. Maria, que assentando-se aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Então, como eu disse para vocês, né? Essa série é Aos Pés de Jesus. E aí diz que Maria, há muito tempo atrás, se assentou aos pés de quem? De Jesus. E estava ali ouvindo seus ensinos. E quando eu orava, né, e Deus gerou esse tema no meu coração, eu vi exatamente a imagem de uma mulher aos pés do Senhor, assim, sabe, se derramando aos pés do Senhor. E aí foi onde o Espírito Santo trouxe ao meu coração que seria o tema para nós trabalharmos, porque Ele quer todas nós próximas, aos pés dEle, buscando. E aí é o seguinte, quando nós nos assentamos aos pés de Jesus, eu coloquei aqui 3 coisas que eu procuro quando eu faço isso. Quais são as situações que me levam, de uma forma resumida, né? Claro que é muita coisa para a gente se assentar aos pés do Senhor, mas eu resumi em 3 coisas. Ou é por desespero, falei com sua irmã aí, desespero. Ou é por uma direção, ou é para fazer um momento de intimidade, de adoração. Intimidade e adoração. Então, são 3 coisas. Já comecei com a mais forte. É um desespero. Pastora tem desespero também, gente. Vocês acham que não tem, não? Ou é um desespero, ou é uma direção, ou é um momento de intimidade, de adoração. Glória a Deus por isso. Gente, momento de desespero. Sabe aquele momento assim que você está angustiado? Está sem forças, está muitas vezes com um medo excessivo, porque medo é normal, mas às vezes vem um medo assim excessivo que parece que te sufoca, não te deixa ir para frente.
vontade de largar tudo, sentimentos de depressão. Isso eu estou chamando de desespero. Então, algumas vezes, né, ainda acontece. Eu tenho dias que eu fico com esses sentimentos também. Me sinto sem forças. Vontade de largar tudo, dá também. Angústia, medo, também. E aí, nessas horas, eu falo assim, ai, Deus, nossa, meu Deus. Aí começa a vir aquele sentimento muito ruim disso tudo aí junto. E eu falo, eu preciso ter um tempo, eu preciso buscar no Senhor, eu preciso sentar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar para que o Espírito Santo, pelo menos uma palavrinha, um sinalzinho que Ele der ali, já vai me dar um renovo, um fôlego, né? Porque é bom a gente buscar nas pessoas, eu faço isso. É bom você compartilhar. Só que, às vezes, você está com sentimentos tão ruins, seu coração está tão pesado, que por mais que as pessoas te falem, te consolem, te tragam uma direção, não passa. Você continua com aquele coração pesado, e aí você busca em um falou, não resolveu, aí você busca no outro, o outro vem e fala, não resolve, aí você busca no outro, e não resolve. E aí, minha orientação para vocês, se vocês ainda não experimentaram isso, derrame-se aos pés de Jesus. É algo assim transformador, gente. É algo transformador. Né? Esses dias eu sempre falei para vocês, para fazer devocional, para pegar um momento do dia ali, separar, ler, né, a palavra, orar. E eu falo para ler na sequência. Porque não adianta cada dia abre a Bíblia e pega no lugar, não. Tem que ler o livro na sequência. Viu? Então, fala, gente, hoje as pessoas estão mandando repetir as coisas aqui. Leia o livro. Fala aí, gente. Lê o livro. Pode falar para você mesmo. Lê o livro na sequência. Grava isso aí. Livro que eu falo é o livro da Bíblia, né? Cada livro, cada capítulo, cada livro mesmo da Bíblia. E por quê? Esses sites de devocional são bons? São, ajuda também. Mas, às vezes, eles vêm cada dia com um versículo, né? Cada dia pega de um lugar. E se você tiver o hábito de você mesmo abrir, pegar, e do início ao fim, eu sei que Deus vai falar com você. Você vai começar a entender. O Espírito Santo, Ele está em vocês. Ele nos ilumina, Ele nos ajuda, Ele fala conosco através da palavra. E o que eu ia compartilhar é que, nesses últimos tempos, como o devocional tem me ajudado, gente. Muitas vezes eu estava nesses momentos aí, com esses sentimentos todos. E aí eu falo que não tem algo melhor para uma pastora, para uma pregadora, do que sentar para ler a Bíblia sem compromisso. Porque uma coisa é você sentar para ler a Bíblia assim, meu Deus, eu preciso extrair daqui uma mensagem, eu preciso trabalhar um texto, é diferente. Você vai com uma certa preocupação ali. Quando você senta para você receber, sem compromisso daquilo se transformar numa pregação, numa mensagem, é muito diferente, que você fica assim, na expectativa. Então, esses dias eu tenho feito, glória a Deus por isso, tenho conseguido fazer o devocional, porque é difícil, o inimigo vai trazer situações para te tirar desse momento. E como que o nosso texto, Marta e Maria, gente, Marta estava fazendo algo errado? Pode falar alto aí, gente. Não. O Senhor chegou ali com os discípulos, imagina, chega lá, uma pessoa importante, e não era só ele não, que se você prestar atenção no texto, ele vinha com os discípulos, não sei quantos, né, se eram os 12, se era mais, ninguém sabe aqui. Então ele chega com os discípulos numa casa, e Marta quer receber bem, né? Imagina chegar na sua casa, a gente não vai querer receber bem? Preparar ali uma mesa, né, algo para comer. E naquela época tinha todo o ritual para receber bem. E aí ela está naquela agitação, com um propósito bom. Então, muitas vezes você está num propósito bom. Você está correndo de um lado para o outro com algo que realmente precisa ser feito. Algo que você tem que fazer. Que não é que você não vai fazer, mas você tem que ter um tempo para se sentar aos pés do Senhor. Amém? Você tem que ter um tempo ali para poder tirar uma parte do seu dia
todo dia e fazer isso. Como diz ele, né? Ela ficou com a melhor parte. E aí eu compartilhando da minha experiência, quando eu sento e consigo ficar com a melhor parte. Muitas vezes, meu marido está ali, né, gente? Pastor Wanderlei, abençoado, eu falo com ele, meu Deus, sua vida é muito mais fácil que a minha. De vez em quando eu fico estressada e falar que você está aí estudando e eu estou aqui correndo, aqui arrumando a casa, fazendo um monte de coisa. Aí eu brinco com ele, nossa, a vida está muito mais fácil que a minha. Quem dera eu pudesse ficar aí estudando. Carinha dele lendo, né? Mas faz parte, né, gente, do trabalho dele, ele precisa se preparar. E aí, quando eu pego a melhor parte, né, que eu consigo me assentar ali e buscar, gente, como eu tenho recebido nesses últimos tempos, assim como o Senhor tem falado, tem trazido respostas, Cida. Muitas vezes, igual eu falei, eu ficava procurando em um e em outro, né, você não acha isso? Tá? A gente fica assim. E aí, algo tão inesperado, que em textos, assim, muito inesperados, assim, sabe? Aqueles textos que você fala, não, daqui não vai vir essa resposta. E o Espírito Santo vinha e trabalhava no meu coração. E eu saía dali certa, renovada, que eu estava no caminho certo, na direção certa. Aquilo era como um bálsamo para mim. E passava esse sentimento. E dali eu tirava forças para conseguir, né, para prosseguir em prol dos objetivos que Deus estava colocando diante de mim. Glória a Deus. Então, eu falei, né, na situação de desespero. E aí, ainda é na situação de desespero, tem um texto, está lá em João, não precisa abrir, eu vou ler só um versículo. João 6, 68. Estava acontecendo ali uma situação, e aí os discípulos, né, alguns já tinham abandonado o Senhor, estava próximo já da morte dele. E Simão Pedro, porque tinha que ser ele, né? Quem sempre falava a verdade era Pedro. Pedro era assim, papum. Eu brinco que ele era boca aberta. Aí Simão Pedro diz assim, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Glória a Deus. Estão numa situação que eles estavam ali em desespero. Muitos já tinham abandonado. E aí o Senhor vira e fala, e vocês? Vocês vão me abandonar também? A coisa está apertada aqui e aí. Sabe quando a coisa está apertada para o seu lado? Muito problema, muita situação. E aí, como eu disse, vem a vontade de largar tudo. De fazer assim umas doideiras. Aí imagina o Senhor se senta só à frente aí, Sueli, e fala assim, e aí, Sueli, você vai me largar também? Aí, resposta de Pedro, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Oh, glória! Glória a Deus! Então ele diz, né, não tem para onde ir. Tá difícil? É aí mesmo que você tem que ir. Tá apertado? É nele que você tem que buscar. Tá se sentindo assim, quase que sem forças? É nele que você vai buscar. Porque só Ele pode, só Ele restaura, só Ele vai te dar o renovo. Glória a Deus, glória a Deus. Então aí, nós vamos agora para a questão da direção. Que eu disse que a gente se assenta por desespero, a gente se assenta por direção. E gente, eu estou querendo pular para a direção, mas ainda citei algo que na hora que eu preparava a mensagem veio, então eu vou falar. Uma situação na Bíblia também de uma mulher que estava em desespero e que foi correndo até Jesus, que é a mulher cananeia. A mulher cananeia é aquela mulher que chega para Jesus com uma filha endemoniada, passando muito aperto com a filha dela. E aí ela sabe que Jesus é quem pode curar a filha dela. Ela tem certeza que se ela chegasse a Jesus, Jesus iria fazer um milagre ali na casa dela. Então, imagina você, né, em uma situação de enfermidade, ou um casamento, ou um filho, não sei. Sabe quando você já não tem mais onde buscar? Já buscou no médico, já buscou psicólogo, já buscou no remédio, e não tem jeito. E aí aquela mulher, né, ela vai até Jesus, e ela chega até Jesus, como a última esperança dela, e Jesus olha para ela, e os discípulos também, né, e falam, olha, mas eu não posso te dar,
porque você não é do povo aqui que eu posso fazer milagre. Você não faz parte disso. E aquela mulher, humildemente, ela vira para Jesus, né? E ele faz uma analogia lá, que não pode comer à mesa. E ela diz, Senhor, até um cachorrinho pode comer das migalhas na mesa. Então, nem que se eu pegar das migalhas, erebarahá, eu vou ficar aqui. Amém? E Jesus viu a fé daquela mulher. E Jesus, então, cura a filha dela. Mas algo lindo, que ela chegou por desespero, pegando o que fosse, o que ela conseguisse, nem que fosse da migalha, de um pouquinho, com humildade, ela permaneceu, ela persistiu e ela recebeu o milagre para a vida dela. Amém? Então pode ser que o Senhor está te dando aos pouquinhos. Pode ser que sua bênção ainda não veio por total. Pode ser que seu milagre ainda não veio da forma como você queria, mas alimente-se dos pequeninos, das pequeninas coisas que o Senhor tem feito. Enxergue as pequeninas coisas que Ele tem feito, a diferença, o caminhar com Ele, o buscar dEle. Porque muitas vezes Ele vai operar milagre, cura, restauração, assim, Ele pode. Mas, em algumas situações, até como a gente tem falado muito aqui na igreja, do processo, né? Ele vai te dando, e enquanto isso Ele vai te sustentando, para que um dia você alcance ali a bênção, o milagre, no nome de Jesus. Então, agora nós vamos passar para a direção. Então, muitas vezes, a gente vai também no Senhor, e aí já não é com desespero, e aí, sabe aquela situação que você precisa decidir na sua vida, um emprego, talvez um ministério, uma situação na sua família, que você quer saber qual é a vontade de Deus, que você quer ter a direção ali certa de Deus, para que você não erre, para que você não sofra. É necessário também, e é muito importante, você buscar, sim, a direção de Deus, do Senhor. E eu creio, vejo, acontece comigo, que Ele direciona assim. Ele te dá essa direção, Ele te dá o norte para você seguir. E você fica em paz, você vai, assim, de uma maneira, não vou dizer tranquila, que às vezes também tem luta aí no meio, mas sabe aquela coisa assim, pode ter luta, pode ter coisa que eu sei que eu estou fazendo a coisa certa, que eu sei que eu estou no caminho certo, que eu sei porque o Senhor já me falou, que é para eu fazer isso. Glória a Deus. E essa certeza a gente só tem quando é Deus que fala com a gente. Amém? Amém? Então, estou pegando no contexto da igreja. Né? Muitas vezes o pastor aponta, eu posso apontar outras pessoas. Mas às vezes você ainda fica naquela, meu Deus, será? E tantas coisas, e tantos pensamentos. E fica ali meio perdido. Ei, busca a direção de Deus para a sua vida. É você e Deus. É você e Deus. Ele vai te dar. Ele vai te dar. E quando Ele te der a direção, você vai suportar tudo. Você vai firme. Você vai firme. E glória. Glória a Deus. Eu coloquei, né? Quando a gente não busca a direção de Deus, a gente cai naquele primeiro quadro. A gente fica agitado, ansioso, confuso. Né? Muitas opiniões vêm. Algumas opiniões erradas também vêm para você. E você fica ali sem saber como fazer, como agir. E nessa hora, só o Senhor, como eu disse, pode te trazer as respostas. Glória a Deus. E aí, eu queria destacar, ainda no texto aqui de Marta e Maria, já assim, como é que eu posso dizer, parafraseando talvez, o pastor Cláudio Duarte nos 5.000 mulheres lá. Né? Quem esteve lá nos 5.000 mulheres, estou enxergando minhas carinhas, glória a Deus, vocês vão lembrar. Ele trouxe o texto de Ana e Penina. Trouxe. E o Senhor falou comigo também, nesse texto de Ana e Penina, parecido. Né? Claro que a gente ouve, quando a gente ouve uma pregação e a gente gosta da pregação, a gente retém a pregação, já perceberam? Passa dias
E aí, Irebarahá, você lembra, você fala assim, olha, eu já ouvi isso aí. Olha, é isso aí que é para fazer. Porque pregação boa, a gente passa rápido, né? Eu falei, oh meu Deus, falei, não está aqui, falei com a Cirlei, nossa, mas o homem já está terminando, agora que vai começar. Vim aqui, vup, passou sim para quem estava lá. Foi 1 hora, porque eu marco, né? Eu sou assim, gente. Eu falei, deixa eu ver quanto tempo que vai pregar, quanto tempo que vão dar para ele. Ele começou 11 horas, terminou meio-dia. Foi 1 hora. Mas pareceu assim, 20 minutos, sabe? A gente ficava ali recebendo mais, não ficava? Ficava ali. E aí, o que ele, aproveitando o que Deus trouxe, tem a ver com o que ele falou, né? De Ana e Penina, vocês vão lembrar. Mas no texto de Marta e Maria. Marta e Maria, gente, elas estavam no mesmo lugar. Estavam. Elas estavam dentro da mesma casa. Elas estavam dentro da mesma casa, na mesma situação. O Senhor chegou ali com os discípulos. Elas eram irmãs, mesma família, mesma casa, mesma situação. E como que elas se portaram? De formas diferentes. Foi? Cada uma foi de um jeito. Maria falou, é agora que eu vou agarrar aqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Pode ficar todo mundo sem comer, com fome, casa bagunçada, passa vergonha. Não sei que eles vão sair falando da minha casa, mas daqui... Imagina a situação, gente, ele ensinando para os discípulos. Mulher não era bem-vinda não, tá? E ela não quis nem saber, derramou, foi logo nos pés dele e ficou ali assim, epa, é aqui que eu vou ficar. Já Marta, como eu disse, né? E vocês o texto sabem, agitada, correndo, não aproveitou foi nada, foi estressada. E querendo que Jesus brigasse com a irmã dela ainda. Senhor, o senhor não vai falar? Olha que absurdo. Não é assim, às vezes a gente... às vezes a gente está fazendo a coisa errada e aí a gente ainda acha que a gente está certo. E a gente ainda cutuca o outro. Ei, você não está vendo aí o que está acontecendo aí? Você não vai tomar providência? Ô, Jesus, ô falta de direção, hein? Dobra seu joelho, mulher. Vai buscar de Deus, que às vezes você está cheia da razão. E o Senhor está falando, ei, passa vergonha, não, vem aqui. Vem aqui no particular, no secreto, que eu vou te dar a dica. Fica a dica. Então, elas estavam ali, né, e aproveitaram de formas diferentes. Então, eu coloquei aqui, uma sentou-se para ouvir e a outra agitou-se. Correu de um lado para o outro. Então, gente, nós devemos buscar, né, a forma certa, encarar da forma certa as situações pelas quais nós estamos passando. Você pode estar passando, elas passando pela mesma situação. E tem a forma certa, como você vai usufruir melhor, como que você vai trabalhar isso melhor. E o Senhor vai te dizer isso. Aí, voltando para a situação de Ana e Penina, né, está lá em 1 Samuel. 1 Samuel 1, 7. Não precisa abrir. As meninas puderem colocar, que eu vou tomar uma aguinha aqui também, respirar. Glória a Deus. Minha boca está seca aqui, olha só. 1 Samuel 1, 7. E assim o fazia ele de ano em ano. Eles subiam até o lugar lá, o Siló, para poder adorar e sacrificar o Senhor. Aí, gente, está na minha parte aqui de intimidade e adoração, tá bom? Eu já passei do desespero, da direção, agora eu estou na intimidade e na adoração. Então, a história é o seguinte, eu creio que a maioria já conhece, mas eram 2 mulheres que tinham um marido. Uma tinha muitos filhos, que era a Penina, a outra era estéril, não tinha filhos. E a que tinha muitos filhos irritava o tempo inteiro a que era estéril e que não tinha filhos. Então, já estava ali numa situação difícil. Naquela época, não ter filhos era assim, para a mulher, né? Era algo horrível, uma vergonha. E Ana queria ter filhos. E aí, todo ano, eles subiam em família e iam adorar ali, sacrificar o Senhor. Então, o que eu quero ler, né? 1 Samuel 1,7 está assim. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, a Penina. Ana foi até o templo orar. Olha que interessante, hein? Está lá, hein, gente? E se derramou aos pés do Senhor. Eita glória. E alcançou a bênção. Ela se derramou. Então, o que eu quero falar?
E aí eu vou passar para outro texto também, continuando, que aí já emendo tudo. 1 Samuel 1, 9 e 10, eu estou encurtando por causa do tempo. Está assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pináculo do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com a amargura de alma, eu selecionei isso aí, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então, aí Cláudio Duarte aí, parafraseado. 2 mulheres, na mesma situação, elas estavam juntas ali, elas iam ali de ano em ano fazer o quê? Adorar e sacrificar ao Senhor. Só que iam com intenções diferentes. Aqui diz que todas as vezes que elas subiam, Ana subia ali. E qual que era o propósito dela? Irritar a Penina o máximo que ela conseguisse. Ela nem adorava, sacrificava. O negócio dela era irritar a outra. E aí, a postura que a outra teve. A outra realmente, ela foi lá. Erebarahá. E ela adorou. E ela ficou ali, diz o texto, aos pés do Senhor. Ela foi ali para adorar, para buscar, para sacrificar. Diz aqui que ela chorou com a amargura de alma. Ela chorou, gente. Ela chorou tanto, que Eli, o sacerdote, ela chorava e falava. Sabe aquela oração que você está, sua lágrima até engole, você chora, fala e baba e faz tudo junto? O sacerdote achou que ela estava embriagada. Tamanho clamor dela, tamanho como ela fazia. E ela ainda teve que se explicar, né? Ainda houve uma repreensão dele. E ela diz, não, eu não estou bêbada, não. Isso aqui é porque realmente eu estou me derramando. Né? Estava entregando tudo dela ali, na presença de Deus, para que a sorte dela fosse mudada. Glória a Deus. E aí, né, no final da história, diz que o Senhor se atentou ali para o clamor de Ana. O Senhor ouviu a oração dela. Isso era por anos, hein, gente? Erebarahá. Foram vários anos que ela subiu com a outra, irritando, incomodando. Então, de novo, a bênção pode não vir de uma hora assim, mas persevera. Passa pelo processo, se humilha, busca no Senhor, busca a sua direção. Pode ir lá com desespero, pode ir lá para simplesmente adorar, para chegar aos pés, cantar louvores, erebarahá, buscar intimidade com Ele, sabe? Porque Deus é bom e diz que o Espírito Santo, Ele intercede por nós, Ele transforma as nossas orações, até, como diz, com gemidos inexprimíveis. Sabe aquela hora que você fala assim, mas será que eu pedi direito? Será que Deus entendeu? Erebarahá. Será que eu estou tão assim perdida? Ele entende. O Espírito Santo, Ele intercede por você. Então, simplesmente, né, se derrame, busque. Assim como Ana fez. E se alguém te repreender, pode ser na sua casa. Você está orando demais, mulher. Você está indo na igreja demais. Você não está perdendo tempo, você não devia estar fazendo outra coisa, ao invés de ficar abrindo Bíblia. Lendo Bíblia, para quê? Já não tem tanta Bíblia, estou lembrando de mim no início da conversão. Deus está trazendo. Gente, eu adorava comprar a Bíblia quando eu converti. Eu adorava, gosto ainda até hoje, de ter várias versões. E aí minha mãe ficava muito incomodada. Oh, meu Deus, eu sempre falo dela, eu falei. E eu estudava para concurso, já contei para vocês. Aí eu colocava assim, o livro de direito em cima e a Bíblia embaixo, assim. Porque se ela abrisse a porta e me visse lendo Bíblia, era um sermão. Não, minha filha, peraí. Está lendo esse negócio para quê? Já não cansou, não. Aí que toda vez que chegava com uma Bíblia nova, mas para que isso? Já tem tanta Bíblia. É tudo igual, né? Não? E eu tentava explicar. Não, mãe, não é tudo igual, mas não entendia. E nem sei porque eu vou falar disso, mas enfim, eu tinha essa sede, né? De estar buscando, de estar lendo, de estar enchendo ali. E Deus foi trabalhando, e Deus foi transformando. Então, eu falei de ser repreendido em casa, né? Então, eu não sei a sua situação. Eu não sei. Né? Tem muitas mães que os filhos cobram, às vezes, a atenção, o cuidado, e ela se sente culpada, porque ela é como Marta e Maria mesmo. São muitas coisas para fazer que são necessárias, e ela tem que fazer. E vem a cobrança de, às vezes, não conseguir fazer tudo. Cuidado que tem que cuidar e ficar com a melhor parte, como Maria. Erebarahá. Mas, olha, às vezes é de pouco em pouco. Às vezes é um momento que você está passando também.
né? E todo mundo fala, não tenho filhos, mas os filhos crescem, a coisa melhora. Tem gente fazendo assim ali. A coisa melhora. E um pouquinho que você ficar, sabe? A questão que eu já falei também, as redes sociais hoje, elas tomam muita atenção, gente. Às vezes, você vai no banheiro e leva o celular. E fica ali, ó, Facebook, Instagram. Quem sabe, se você levar a Bíblia, ou o seu celular e puxar a Bíblia, e ler 1, 2, 3 versículos, aquilo já não vai te edificar no dia. Na sequência, no seu devocional, não desses aí já prontos. É bom também, mas eu estou encorajando você a fazer o seu, porque eu sei que Deus ele vai falar. Então, a gente tem que ficar atento a esses pequenos momentos em que a gente consegue, sim, encaixar no nosso dia esse momento aí de oração, de busca. Então, eu não sei, né, a sua dificuldade, mas sei que se você se derramar, se você buscar essa intimidade, essa adoração, esse tempo, essa entrega, mas vai com entrega, não vai para oração. Assim, a gente faz isso, mas às vezes você vai falar mais dos outros do que de você. Deus, fulano, Deus, fulano. Busca as suas coisas, procura saber o que o Senhor tem, pergunta para Ele, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? E vai lendo despretensiosamente, porque quando é de Deus, o Espírito Santo até pula o versículo. Quem já teve essa experiência aqui? Não é assim? Você está lendo e de repente você lê e fala, opa, uai, dá até um arrepio, um trem diferente, você fala, deixa eu ler de novo. Aí você lê e você fala, olha, gente, não é que não está assim, não é escrito direitinho, mas você consegue fazer o contexto da sua situação. E dali vem a resposta do Senhor. Glória a Deus por isso. Então, gente, olha só, essa série, né, Aos Pés de Jesus, vão ter outras pregadoras aqui, né, vão trazendo a palavra, o pastor também, ele costuma pregar, né, então costuma ser o único homem que traz a palavra aqui, mas eu quero que nesse tempo, que você estiver nessa série, você tente aplicar um pouco do que você está ouvindo aqui, então que você saia daqui hoje, sabe, com essa direção, leia aí, se for o caso, o texto de Marta, de Maria, de Ana, de Penina, que foi onde Deus deu a direção. É muito fácil você achar isso, é só jogar no Google lá, Bíblia, Marta e Maria, ele vai te dar o endereço direitinho. Bíblia, Ana e Penina, ele vai te dar direitinho. Sente na sua casa, leia com calma, deixe o Senhor falar com você. No texto diz que 2 mulheres se assentaram aos pés de Jesus. Está lá, vocês vão ver, né? Eu já falei. Maria se assentou, Ana se assentou. E eu sei que o Senhor quer que cada uma de nós possamos nos assentar aos pés dele para buscar direção, para sair de uma situação de desespero, para buscar em um momento de intimidade, de adoração. E eu sei que grandes coisas, até o final dessa série, vão acontecer no nome de Jesus. Eu sei que você vai ter experiências, que Deus vai falar com você. E se você até então não ouviu ainda a doce voz do Espírito Santo, você vai ouvir, no nome de Jesus. Versículos vão saltar. Coisas vão acontecer. Mas faça um propósito. Abra a sua Bíblia todos os dias, a partir dessa série. E depois vocês vão me contar, tá bom? Escolham aí, começa nesses 2 que eu estou dando fora aí da sequência. Depois você comece aí no livro que você escolher e vá lendo, sem muita culpa, sem muita cobrança, da forma como você conseguir, do jeito que você conseguir. Se tiver uma Bíblia de estudo comentado, melhor ainda. Aí você vai lá, né, vê o comentário daquele texto. Muitas vezes comigo, às vezes não fala no texto, mas quando eu vou para o estudo, vem ali uma interpretação, vem ali uma explicação. E daquela explicação, né, o Espírito Santo vai alargando, vai falando mais e mais, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Eu quero orar por você. Pedir para você ficar em pé. Não precisa vir à frente. Feche seus olhos. O pessoal do louvor pode subir também, se der, né? Não sei cadê o ótimo. Coloque-se aí diante de Deus.
E vamos orar. Pai amado, Pai querido, Senhor, essa é a tua igreja, Pai. Deus, o Senhor trouxe, ó Pai, esse tema, Senhor, assentada aos pés de Jesus, e eu sei, que o Senhor, ó Pai, como já foi falado aqui, quer falar com cada mulher, ó Pai, no nome de Jesus, dessa igreja, ó Pai. As que nos assistem também, Senhor, eu não sei, Pai, aonde essa pregação chega, eu não sei, mas sei que o Senhor faz, ó Pai, infinitamente mais, ó Deus, do que pensamos, do que pedimos, ó Deus. E nesta hora, ó Pai, ó Deus, tudo aquilo que elas ouviram aqui essa noite, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor quer trazer, ó Pai, que teu Espírito Santo, ó Pai, já esteja revelando, trazendo situações, ó Pai, trazendo o direcionamento do Senhor, ó Deus, trazendo muitas vezes, ó Pai, o encorajamento, Senhor, muitas que às vezes pensaram em desistir, Senhor, que às vezes vêm, Pai, para a igreja, Senhor, mas não conseguem, Pai, progredir, Deus, não conseguem sair, ó Pai, ter a direção do Senhor, ó Deus, só ficam às vezes ouvindo, ó Pai, mas não tem essa intimidade, ó Pai, de que, ó Deus, o que o Senhor quer, Pai, verdadeiramente, Senhor, é que possamos ouvir a Tua voz, Pai, que possamos, ó Deus, ter essa intimidade com o Senhor, Pai, a qual ninguém nos rouba, conforme está no texto, o Senhor disse, Maria escolheu a melhor parte, Deus, e nós como filhos do Senhor, ó Pai, nós também, Pai, podemos ter a melhor parte, ó Deus. Por isso, ó Deus, vem falar, ó Pai, com cada uma de nós, ó Deus. Que elas possam experimentar, Senhor, o renovo, a cura, o milagre, Pai. A direção, o cuidado. Ah, Deus, e que elas possam ter certeza, ó Pai, que não é da cabeça delas, Senhor. Que não é algo, ó Pai, natural, Senhor, mas que foi algo, ó Pai, vindo diretamente da parte do Senhor, ó Deus. E eu, Pai, ó Deus, como ministra do Senhor aqui nesta noite, ó Pai, eu profetizo, Pai, essa intimidade, Pai, essa busca, essa adoração, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o nosso Deus. De tudo que me afasta Glória a Deus. de ti.